Gilberto Melo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre as nossas entidades de Umbanda. Continuando a nossa série onde a gente fala sobre as entidades de esquerda. Já tem uma playlist aqui no canal com várias entidades, Exus e Pombogiras para você acompanhar. É só ir lá na playlist, eu vou deixar na descrição desse vídeo também para achar mais rápido aí, tá? Mas a gente já fez vários e a ideia ao longo dos meses e anos é trazer as principais entidades de esquerda e em algum momento também a gente vai começar a falar das entidades de direita. Hoje eu quero falar sobre o Seu Zé. E aí falar do Seu Zé para mim é uma das entidades assim mais incríveis. Eu vou falar muito da minha experiência pessoal com essa entidade e óbvio que eu aprendi com ela ao longo dos anos e os estudos também, porque a gente tem que estudar. Muitas pessoas falam que o estudo é desnecessário. Eu acho que o estudo é importante. A ideia desse canal, inclusive, é levar estudo e aprendizado para as pessoas. É claro que estudo nenhum substitui a prática, né? Porque a teoria ela vale até a página 2. Depois é a prática que toma a frente. Mas se eu já tenho uma noção e eu sei direcionar bem essa noção, eu particularmente acredito que seja algo muito bom. As entidades, elas sempre me apoiaram nos estudos. Não só as minhas entidades, como as entidades do meu pai de santo, que ao longo do início ali, quando eu estava como médium em desenvolvimento, também me apoiou muito e sempre me indicou o estudo. Mas uma coisa que eu já abro mão aqui e já falo direto. Se eu falar A e o seu pai de santo falar B, acredita nele, tá? Ele é o responsável pelo seu caminho espiritual, então é a ele que você vai atencionar. Mas assiste esse vídeo, tenta pegar o melhor dele também, tá bom? Então vamos lá. Seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra talvez seja uma das entidades mais famosas da Umbanda e Quimbanda. Inclusive, o culto ao Seu Zé, ele já meio que ultrapassou essas religiões. Eu conheço senhorinhas católicas que têm ali uma imagem do Seu Zé, junto ali no seu altar, com imagens cristãs, imagens católicas. Eu conheço pessoas que nem têm tanta ligação assim com nenhuma religião, mas têm uma atração muito forte pelo arquétipo do Seu Zé, cultua o Seu Zé. Eu conheço médiuns dentro da Umbanda que tem uma devoção pelo Seu Zé incrível, sabe? Em certas regiões do país, tá ali igualzinho São Jorge. Todo mundo ou tem a tatuagem de São Jorge ou tem a tatuagem do Seu Zé. Isso acontece porque quem trabalha, quem conhece o Seu Zé Pilintra, sabe a sua força, sabe o seu axé e mais que isso, sabe o seu amor. De todas as entidades que eu trabalho, Seu Zé para mim é uma das entidades que mais emanam amor. É uma das entidades que ama de uma forma indiscriminada. A gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro, eu trouxe o Seu Zé aqui, mas muitos terreiros consideram o Seu Zé como uma entidade intermediária, tá? O que seria uma entidade intermediária, Gilberto? Ele não seria nem de direita e nem de esquerda, tá? Então, alguns terreiros têm o fundamento das entidades intermediárias, que são aquelas que transitam entre a direita e a esquerda. Exemplo também seria o povo cigano, marinheiro e outras linhas acessórias, tá? O meu Zé, ele trabalha na linhagem de Exu. Ele também pode manifestar numa gira de direita, mas ele predominantemente trabalha baixo a vibração de Exu, como um Exu Zé Pilintra. Mas ele pode manifestar em outras linhas. Inclusive, existem terreiros, por exemplo, de Umbanda que não trabalham com a Quimbanda dependente, que não trabalham com os Exus, onde eu já vi entidades, por exemplo, Pai Zé. E aí, se o médium carrega Zé Pilintra, ele vai descer na linha de direita, ou como baiano, ou como caboclo, ou principalmente como preto velho. Tá? Então ele pode se manifestar de outras formas também. Seu Zé Pilintra ele tem uma capacidade de manipular a própria energia muito grande. Então, assim, ele consegue descer na direita, na esquerda, ele consegue descer na linha de Exu, ele consegue descer na linha de caboclo, ele consegue descer na linha de preto velho, tá? Só criança que obviamente não, mas ele consegue manifestar na maioria das linhas. Inclusive, apesar, de como um Exu a gente cultuar ele predominantemente na segunda, ele recebe vela em qualquer dia da semana, ele recebe entrega em qualquer dia, só manipulando a sua energia. Tá? Mesmo durante uma gira, é muito comum a energia do Seu Zé oscilar. Então, por exemplo, às vezes ele pode se tornar mais denso ou mais sutil durante a incorporação. Na mesma incorporação, no mesmo atendimento, por exemplo, o Seu Zé ele pode estar muito bravo, muito rígido, muito intenso e depois dar uma gargalhada. Estou arrumando aqui o carregador, desculpa, viu?
Pera aí que eu acho que meu celular não deu bom. Pera aí. Resolvidos os problemas técnicos, vamos continuar. Então é muito comum, mesmo dentro de uma reunião, né, o seu Zé cambiar a energia dele e ora tá mais bravo, ora tá mais alegre, ora ele tá mais denso, ora tá mais sutil, porque é uma característica dele. Outra característica muito comum do seu Zé, não sei se vocês já repararam, o seu Zé raramente fica quieto. Ele tá sempre ou dançando, inclusive muitas vezes ele já chega bailando, né? Já chega ali dançando o seu samba, o seu pagode, assim. É difícil às vezes descrever o ritmo, mas ele sempre geralmente chega fazendo algum tipo de movimento corporal, e esse movimento corporal se estende ao longo de toda a reunião. Então, por exemplo, ele vai ter muitos movimentos de mão, de pé, às vezes do nada ele vai trocar. Inclusive, um movimento que é muito comum, o movimento do seu Zé, é esse movimento aqui, olha. Que é o movimento do infinito. Por que esse movimento? Porque esse é um movimento de câmbio. E a energia de seu Zé é uma energia de câmbio. Então é muito comum, você pode ver que, por exemplo, quando ele dança, né, ele faz ali o seu sapateado, ele geralmente dança atravessando as pernas de um lugar para o outro. O que ele está fazendo? Ele está mudando a energia do ambiente, ele está mexendo, manipulando alquimicamente as energias. Ele faz isso muitas vezes também com as mãos, com os dedos, com o chapéu. Ele está sempre, às vezes vai fazer um giro de 360. Ele sempre vai estar se movimentando, porque ele movimenta energias e muitas vezes trabalha, né, com elementos opostos. Então, por exemplo, ele transmuta sentimentos, energias, emoções, vibrações. Muitas vezes a forma do seu Zé, por exemplo, afastar o encosto, uma perseguição, uma obsessão, é simplesmente confundindo a cabeça ali do seu inimigo, mudando o seu padrão de vibratório para que aquela magia não te atinja. Esse é um dos mistérios do seu Zé. Então, por exemplo, fizeram uma magia contra você. Às vezes seu Zé vai... Como é que ele vai quebrar isso? Ele vai mudar o seu padrão vibratório para que aquela magia não esteja mais na sua faixa e ela não mais te atinja. Ou ela vai mexer no padrão vibratório da magia, ele vai mexer no padrão vibratório da magia, fazendo com que ela não te atinja e às vezes volte. Isso tudo às vezes numa conversa, num travessado de mão, num travessado de pé. Seu Zé é uma entidade maravilhosa. Muitas pessoas falam que Zé Pilintra induz a comportamentos errados. Mentira. Tá? Se o médium traiu a esposa, não é culpa do Zé, é culpa da safadeza dele. Inclusive, uma coisa que eu falo com vocês, Zé Pilintra detesta homem que machuca a mulher de qualquer forma, especialmente a agressão física, mas ele também não gosta da agressão emocional, ele também não gosta da chantagem e não apoia a traição. Tá? E eu posso te falar com propriedade que a minha entidade principal de trabalho hoje em dia é seu Zé, e eu sei muito bem como é que ele lida com essas questões. O que seu Zé faz, isso é uma questão importante, o que o seu Zé trabalha é o acolhimento. Então muitas pessoas que são marginalizadas na sociedade, especialmente os jovens que às vezes vivem em situação de drogaditos, pessoas às vezes assim que a sociedade não dá valor por algum erro que a pessoa fez, né? E seu Zé acolhe e ama essas pessoas. Eu já vi, por exemplo, o seu Zé numa reunião tratar melhor uma pessoa com esse arquétipo do que, por exemplo, um político. Já aconteceu na mesma reunião de ter um político e ele tratou melhor a rua, sabe? Porque o seu Zé ele tem uma noção que eu aprendi isso com as minhas entidades, é uma coisa que eu levo como uma filosofia de vida. O ser humano ele tem um valor. O ser humano ele tem uma porção divina. E não importa quem e em qual situação essa pessoa está, essa porção divina continua ali. E seu Zé é aquele que vê o divino no marginalizado. Então seu Zé ama, cuida, protege. Você sabe o que ele protege? Aí você fala, mas seu Zé protege marginal. Protege. Você sabe por quê? Porque enquanto há vida, há esperança de mudança. Porque essas pessoas elas não vão escutar muitas vezes as palavras de... Vou dar um exemplo claro assim, porque né, a gente tem que ser honesto para lidar. Todo movimento New Age, no qual eu também faço parte, muitas vezes é um movimento elitista. Muitas vezes você tem que ressignificar a sua dor, você tem que liberar o perdão, você tem que ser um ser de luz. Tá tudo certo, mas vai falar isso lá com o rapaz que mora na boca. Você acha mesmo que ele vai cair no seu papinho? Por mais que ele esteja certo, ele não tem condições de entender aquilo. E o que o seu Zé faz? O seu Zé fala a língua dele, as mesmas baboseiras que a gente fala.
com a linguagem dele, que aquela pessoa vai entender. E outra coisa, ele entende que nenhuma mudança se dá do dia para a noite. Nenhuma mudança se dá. Nenhuma mudança verdadeira acontece no estalar de dedos. Então ele pega aquela pessoa, cria uma conexão com ela e ao longo de muito tempo de trabalho vai implantando aquelas ideias de luz, de evolução, de mudança. E aí você consegue entender o quanto o trabalho dele é maravilhoso agora? O porquê que ele dá tanta atenção aos marginalizados? Porque ele entende tudo isso que eu falei para vocês aqui. Outra coisa importante sobre o trabalho, né, do seu Zé. O seu Zé é uma entidade enjoada, meu Deus do céu. Já desce de branco não é à toa. Inclusive, alguns Zé, se a roupa estiver suja, ele nem quer, tá? Muito sistemático, exige de todas as entidades, aquela que mais se incomoda quando eu não faço os preceitos é ele, sabe? Os preceitos que eu falo, os preceitos que a gente utiliza. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os preceitos do meu terreiro. Se eu não tiver feito os preceitos à risca, ele cria caso, ele cria situação, porque ele gosta que tanto a roupa que o médium usa esteja limpa, como o próprio médium também esteja limpo para ele realizar ali o seu trabalho, tá? É uma entidade muito poderosa, é uma entidade que tem uma capacidade incrível. Ele trabalha muito no campo mental, sendo muitas vezes conectado também à energia de Iemanjá, tá? Aquela energia de movimento, ação e mental. Ele trabalha muito com aspectos mental, desde, por exemplo, quebra de padrões, ajudar alguém a esquecer. Sabe quando você não consegue esquecer o seu ex? Seu Zé te ajuda. Ao mesmo tempo, confundir a cabeça dos inimigos, ao mesmo tempo, implantar ou retirar pensamentos, né, de uma pessoa. É por isso que o chapéu é um dos elementos de trabalho do seu Zé. Seu Zé é uma entidade muito maravilhosa. Geralmente ele recebe a vela branca ou a vela vermelha e branca. Ele está muito vinculado ao orixá, já falei Iemanjá, mas é muito mais associado a Ogum e também a Oxalá. Inclusive você encontra na vestimenta dele o vermelho de Ogum e o branco de Oxalá. Tá? Geralmente são esses três orixás. Porém, é claro que como cada Zé é único, então pode ser que algum Zé em específico trabalhe também com outras entidades, tá? Seu Zé é uma entidade muito poderosa, ele recebe as oferendas em qualquer dia da semana. Seu ponto de força não é uma encruzilhada, como a maioria dos Exus e entidades de esquerda. Seu ponto de força é embaixo de um poste, tá? É um poste mesmo. Cada Zé tem a sua preferência. Eu já vi Zés que gostam, por exemplo, do segundo poste subindo uma ladeira, subindo um morro. Já vi Zé que gosta de qualquer poste, tá? Geralmente a sua bebida é a cachaça e também cigarros ali que você oferece para ele. Porém, alguns Zés também gostam de cerveja ou outras bebidas. Isso também pode variar. Mas a bebida padrão é a cachaça que nós chamamos de marafo dentro da religião, tá? O seu Zé, ele trabalha normalmente com a Dona Maria Navalha, tá? Que é a chefe das malandras. Então, ele é o guia-chefe da linhagem dos malandros. Seu Zé não é o único malandro, tá, gente? Existem milhares de outras linhagens de malandro. Ele é só o guia-chefe. Nós temos Maria Navalha, que é o chefe das malandras. Mas nem todo o seu Zé é conectado com Dona Maria Navalha. Eu já vi, por exemplo, médiuns que carregavam Zé com Dama da Noite. Zé com 7 saias, tá? Então isso não necessariamente quer dizer que todo Zé vai trabalhar com Dona Maria Navalha. Não, com entidade de esquerda não existe regra não, tá? Isso é muito importante. Seu Zé não gosta de coisa errada, como a gente já falou, mas ele ama as pessoas de uma forma incondicional, tá? E geralmente seu Zé pega para criar. Eu costumo brincar que seu Zé é o tipo de entidade que pega para criar mesmo. Se ele pegou uma ligação com você, ele vai te acompanhar até o fim da vida, te protegendo, te guardando, te dando esporro, porque é uma entidade assim, que te põe lá em cima e te joga lá embaixo, entendeu? Viu que seu ego tá demais, ele coloca, mas é uma entidade muito maravilhosa. Ele é uma entidade que, eu costumo dizer que ele é meio psicólogo, né? E assim, eu acho muito clichê, mas eu acho interessante isso. Vocês já tiveram conversa de bar? Não sei se vocês frequentam bar, né? Mas sabe aquelas conversas de bar, aquelas conversas filosóficas que a gente tem no meio do bar? Zé é meio isso, assim, ele é meio psicólogo. E como eu já falei com vocês, ele trabalha muito no campo mental. E aí, como uma entidade que trabalha no campo mental, ele é assim, você bateu, ele não precisa abrir a boca. Ele já vai falando de várias coisas da tua vida e ao mesmo tempo ele já vai te dando conselho, orientação, porque é da natureza dele, tá? Essa vibração. Ele vem do reino que nós chamamos de Reino da Lira. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o que é o Reino da Lira, que é o 7º reino de Exu.
tá? É o mesmo reino que vem os ciganos, a linhagem da Dama da Noite, a linhagem do Cabaré, tá? Então, geralmente na quimbanda, seu Zé vem do reino da lira. É um Exu muito poderoso, é um malandro muito poderoso e é um grande amigo do astral. Agora, não é porque a gente fala que ele é muito amigo, muito amoroso, que você pode brincar. É uma entidade que não aceita brincadeira. Sabe? Existe uma diferença entre a malandragem do seu Zé e a safadeza. Isso é muito diferente. A malandragem do Zé é aquele jeitinho carioca, aquele jeitinho brasileiro, que você dá ali para resolver os seus problemas. Por isso que o seu Zé é uma das entidades mais maravilhosas para resolver BO, para resolver problema. Mas se for fazer coisa errada, não perde a bênção dele não, não perde a proteção dele não. Sabe? Ele te ensina a sair de problemas. Mas se você está criando problema, você resolve. A responsabilidade é tua. Tá? Então ele trabalha muito com essa energia. Malandragem que a gente fala, gente, são pessoas que conseguem superar os obstáculos, as adversidades, que esquece o passado, que não fica preso ao passado, que ama o futuro, que ama a vida. Gilberto, tá, mas você tá criando uma imagem de um Zé muito evoluído. Pra mim o meu Zé em particular é uma das entidades mais evoluídas que eu tenho, tá? Inclusive, quebrem a ideia de que a entidade de esquerda é involuído, tá? A entidade de esquerda é muito evoluído. Tem entidade de esquerda que é mais evoluído que a entidade de direita, tá? Mas, Gilberto, mas e o Zé? Zé é galanteador, gente. Zé valoriza a mulher, mas sempre com respeito, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo muita luz, muita paz e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!